Oi, pessoal. Hoje a gente está trazendo um modelo um pouco diferente aqui em formato de vídeo. A ideia hoje é cobrir um pouco das etapas do processo de reivindicar o site, o conceito, enfim, explicar um pouco melhor para vocês sobre esse tópico que surge muito do nosso lado de suporte, e principalmente mostrar o passo a passo mesmo e como funciona aqui dentro do Pinterest. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Breno, eu trabalho como gestor aqui das comunidades da América Latina. E eu também sou especialista de suporte no Pinterest, então eu acabo lidando diariamente com esses problemas um pouco mais técnicos também. E mostrando um pouco para vocês do que a gente vai cobrir hoje, a ideia é passar por um overview do conceito do processo de reivindicar o site. Depois a gente mostra um pouco as etapas que são tomadas é, para você conseguir reivindicar o seu site. E por fim, a gente vai percorrer um pouco pelos recursos que a gente tem hoje no Pinterest para te ajudar também nesse processo, caso você venha ter alguma dúvida ou, enfim, entender um pouco melhor de como funciona. Bom, então partindo primeiro do overview, né, o que é esse processo de reivindicar o site? Eu gosto de falar sempre que, em poucas palavras, o processo de reivindicar site nada mais é do que conectar o seu site com a nossa plataforma do Pinterest, né? Então isso, do lado do usuário, a gente consegue passar muito mais segurança, de fato, de poder ter analisado o site e como plataforma também identificar que aquele site vem de um anunciante nosso. E além disso, a gente consegue também promover diversos outros acessos e recursos em função dessa segurança que a gente tem no site, né? Então, análise de pins, você conseguir, como usuário, também interagir de outras formas com a marca e alguns outros recursos que eu vou percorrer durante a apresentação. Bom, então, quais os benefícios hoje que a gente tem quando a gente faz, né, concluir essa etapa de reivindicar o site? Do lado do anunciante, né, do ponto de vista do anunciante, eu trouxe algumas coisas listadas. Então, por exemplo, você começa a ter, então, acesso à ferramenta de Analytics, consegue ter uma visibilidade maior sobre os acessos no seu PIN e como isso também gira em torno do seu site, já que, né, a gente vai ter acesso a algumas informações do site. Mais dados sobre os seus PINs, então, em função desse acesso que a gente vai ter, a gente também consegue promover algumas outras métricas em função do acesso ao site, capacidade de retargeting, um feed de shopping que também só é possível com o processo de reivindicação, e também anúncios de coleções e alguns outros recursos que acabam surgindo também pelo processo de reivindicação. Bom, e do lado do usuário, né? Quais são os benefícios para esse usuário que vai interagir com uma marca que tem o site reivindicado? Bom, primeiro de tudo é essa segurança, essa visibilidade que o time do Pinterest também percorreu por esse site e que a gente pode garantir que o site de fato vem daquele anunciante. Em função disso, algumas coisas são liberadas, né? Então a foto de perfil ela começa a aparecer junto com os pins, assim como o ícone de seguir, você também pode seguir aquela marca somente pelo pin, já começa a aparecer aquela função lá. Além disso, como uma outra medida, né, de certificação e validação, a gente também tem o ícone do globo, que ele começa a aparecer, dependendo do tipo de negócio, ele vai aparecer de uma cor. E isso vai dar mais uma autentificação para o seu negócio dentro da sua página. E assim, esse usuário também tem uma visibilidade de aquele negócio que ele está interagindo de fato, é, um negócio certificado que foi revisado pelo time do Pinterest. Bom, e antes de falar de todo o processo, é muito interessante a gente debater um pouco do que é um domínio de segundo nível. Então, quando a gente fala de reivindicar site, você pode reivindicar tanto um site, se você tiver somente um site, ou você pode reivindicar diversos outros domínios que você venha a ter com a sua marca. E aí, dentre isso, tem uma questão que a gente chama de segundo nível. Então, alguns sites, por exemplo, eles seguem uma formatação um pouco diferente, que o final do link, né, da URL, ela vai ter o que a gente chama de subdomínio, né? Que pode ser, por exemplo, um site que é um site global, ele pode vir ter o site www.exemplo.com/pt ou o que, enfim, dependendo do país que você tiver, ou de qualquer outro subcaminho, subdomínio que você venha ter nesse site. É, Ele basicamente vai ser uma extensão do seu domínio, né? Uma unidade um pouco menor dentro do domínio, e tudo isso vai fazer parte do mesmo domínio. Dessa forma, você pode reivindicar todos esses subdomínios, caminhos que venham a ter dentro do seu site. Então, que fique claro que você não precisa necessariamente reivindicar um site somente, você pode reivindicar todos esses sites que vão, de alguma forma, né, direcionar para o seu site principal ou para outros sites que você venha a ter. Bom, e agora falando um pouco do processo, né? Como que você faz para reivindicar esse site? Antes de começar a explicar algumas questões, então, primeiro de tudo, como eu falei agora do segundo domínio, identificar, né, quantos domínios o seu site tem hoje. Eu acho que isso pode ser uma coisa que você pode fazer, ou junto com algum desenvolvedor que trabalha na sua marca também. Identificar todos os domínios que vão direcionar para aquele site, para a gente ter certeza de que todos os pins estejam sendo encaminhados para o mesmo lugar, né? E aí, por fim, decidir
qual forma você vai querer seguir. Então, hoje a gente tem três principais formas de implementação, né, desse processo de reivindicar. Então, você pode ou adicionar uma tag HTML no seu site, carregar um arquivo HTML, ou então adicionar um registro DNS de texto ao seu site. Hoje a gente vai percorrer só durante a primeira etapa, que seria o primeiro desses processos, que é, né, adicionar uma tag HTML. Esse, hoje em dia, é o processo mais seguido, mas o processo segue o mesmo para as três formas que você optar. Então, a única coisa que vai mudar é o tipo de código que você vai implementar dentro desse site. Bom, então como você vai adicionar essa tag HTML, né? Então, o que é um HTML, para aqueles que são leigos também da parte técnica? Basicamente, é um pedaço de texto, de código, que vai descrever, né, determinado conteúdo numa página na web. Então, você, como dono, né, desse site, vai ser responsável por adicionar esse pedaço de código, esse pedaço de texto, dentro do seu site, para confirmar que, de fato, aquele site, né, é da sua propriedade, ele é seu. E a única pessoa possível para adicionar esse pedaço de código seria o dono do site. Então, a gente tem certeza que, uma vez que esse código é adicionado, ele de fato está vindo de alguém que tem aquele site que pode, é o único possível que pode fazer essa modificação, né? Então, um último ponto que é muito importante é que a gente sabe que hoje em dia existem inúmeras plataformas e parceiros que trabalham com o processo de criar site. Então, a gente tem uma lista com instruções diferentes para cada tipo de site, de provedor de site, que você pode achar dentro dos recursos que eu vou deixar, tanto no artigo quanto no deck, para vocês acessarem também e verificarem, dependendo da plataforma que vocês utilizam para construir o site, para terem certeza que vocês estão adicionando da forma correta. Mas o processo em si, ele é o mesmo para todas, é só uma questão pontual que tem diferente para cada fornecedor. Bom, e aí entrando nos passos exatos que a gente vai usar hoje para adicionar esse HTML no site, então você vai entrar na sua conta business do Pinterest, vai clicar no ícone de canto para baixo superior ali do menu, acessar a parte de configurações, como qualquer outra configuração que você iria fazer uma alteração, clicar em contas conectadas na navegação do lado esquerdo e você vai ver exatamente essa abinha com sites ali, né? Então você vai clicar na parte, né, reivindicar ao lado dos sites, clicar no texto na caixa da parte, né, adicionar a tag HTML, aí que entra a questão que eu falei que existem três principais formas de adicionar, então você vai ver exatamente aí o momento que você pode optar por algumas formas diferentes, mesmo que elas sejam um padrão bem parecido, mas como a gente está falando desse primeiro bloco, né, de adicionar a tag HTML, você vai pegar esse pedaço de código, né, esse textinho, e vai adicionar, então, é, no seu site, enfim, se você souber uma parte mais técnica, ou se você já gerencia sites, você consegue adicionar isso é, dentro da parte do seu site. Então, você vai para o arquivo index, né, do seu site e vai adicionar isso na parte do head, que a gente chama, que é exatamente essa seção que a gente vai precisar para conseguir incluir e reivindicar o site do nosso lado. Então, você vai seguir esses passos exatamente como foi passado, também estão listados no nosso artigo da Central de Ajuda, e assim a gente consegue fazer a confirmação do nosso lado de que o site foi reivindicado e já está com o código adicionado do nosso lado também. Bom, e como você vai verificar que a gente obteve sucesso, né, nesse processo de reivindicação, que você sabe de fato que o site foi indicado? Existem algumas formas, né? A gente listou quatro aí. Então, aquilo que eu falei no começo da apresentação, né, a marca de verificação, passar uma segurança para o usuário, isso vai aparecer, isso deve aparecer na sua conta. No momento que você reivindica, já vai aparecer um globo mostrando que aquele site já está reivindicado e você já está como proprietário do site dentro da plataforma. Além disso, você já deve ter acesso à ferramenta de Analytics no momento que você configurar esse site. Uma terceira forma de verificar também é acessando novamente aquela página que a gente olhou ali no momento de configurações, e esse site ele já deve estar aparecendo ali listado e até como uma opção de desreivindicar, né? Você parar de reivindicar ele ali. E uma quarta e última forma de você notar, né, que é um pouco menos mais discreta, seria então um botão de seguir aparecer ao lado dos seus novos pins publicados. Então, se você não tem o site reivindicado, você não vai ter essa opção aparecendo no seu pin. Se você pensar um pouco na jornada daquele usuário que está acessando ali vários pins, tem um botão de seguir ali durante o momento de consumo de pins e que ele está rodando pela timeline dele, vai ser uma outra forma de você conseguir alcançar ainda mais seguidores e atingir mais pessoas também. Então, é uma outra forma de identificar se esse site foi reivindicado corretamente, né? Bom, e por fim, alguns dos nossos recursos
que a gente tem em relação a esse processo de reivindicação. Se você tiver qualquer problema, além da nossa central de ajuda, que a gente tem também todas essas informações que eu trouxe hoje, listadas com alguns outros detalhes sobre o processo de reivindicação, você também pode falar diretamente com o nosso time de suporte, com o qual eu trabalho também, que é basicamente uma série de pessoas que está ali para te ajudar mesmo nesse processo. Então, se você tiver qualquer dúvida específica com algum fornecedor ou com algum processo dessa etapa que não funcionou, você pode falar diretamente com o nosso time por meio da nossa central de ajuda. Bom, é isso. Espero que tenha ficado um pouco mais claro o processo de reivindicação de site para vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários também, ou então falar com o nosso time direto de suporte. Espero que a gente consiga trazer outros modelos, de vídeo aqui na comunidade. E é isso. Obrigado.